Fala pessoal, engenheiro Márcio Santos, sejam bem-vindos mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as etapas de um projeto, as etapas de uma obra, as etapas de uma construção. Esse vídeo ele serve tanto para quem quer construir o seu imóvel agora, tanto para você que é engenheiro e acabou de se formar, ou você estudante de engenharia ou arquitetura que está pensando em tocar projetos, e também para você profissional que quer trabalhar na área de laudos, perícias e avaliações. Por que é importante, Márcio? Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, beleza? Então, se liga aí. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui de 5 fases de um projeto, de uma obra. 5 fases. Então, a gente vai falar sobre projeto, planejamento, execução, entrega e uso. Isso, pessoal, é uma ferramenta de gestão. Para você que está começando aí na sua carreira, não ainda sabe por onde começar, você pode se aprofundar nesse assunto para você dominar a parte de gestão, beleza? Então, a gente vai tratar aqui tanto para você, a gente vai falar de uma maneira tanto para você que se formou agora e quer atuar na área de construção, para você que está pensando em construir também, mas para você que quer trabalhar na área da engenharia diagnóstica. Mas por que, Márcio, é importante? Bom, para você que é engenheiro civil ou arquiteto, ou até mesmo um funcionário, aí, um empreiteiro, por exemplo, você deve dominar essas etapas para você planejar a execução da sua obra. Para você que está pensando em construir, é interessante você saber como que funciona o andamento de uma obra, para que quando você estiver no andamento da sua obra, você saiba qual etapa você está e o que você cobrar da equipe que está fazendo essa obra para você. Agora, para você que quer trabalhar com engenharia diagnóstica, é importante, vou dar um exemplo bem rápido. Você, por exemplo, vai fazer uma inspeção predial. Na inspeção predial, você deve identificar, diagnosticar qual que é a etapa onde ocorreu determinada falha. Então você tem que dominar essas 5 etapas, não é simplesmente saber, você tem que dominar elas, saber o que acontece em cada uma, como que é executado, você tem que visitar canteiros de obra para entender, tá bom? Então eu vou explicar aqui assim. Primeira fase delas é a fase de projeto. A fase de projeto é aquela fase onde a gente transforma as ideias do nosso cliente para o papel. Então o cliente ele quer fazer a casa dele, ele quer uma sala ampla, ele quer uma cozinha conjugada, ele quer 2 quartos e um escritório, ele quer banheiro. Então na fase de projetos é a hora que a gente vai compatibilizar todas essas informações, vai colocá-las todas num papel e vai fazer o projeto de execução, projeto de hidráulica, projeto de prefeitura, o projeto de elétrica. Para quê? Para a gente ir para a próxima etapa, isso vai nos auxiliar para a próxima etapa. Primeiro, pessoal, construir sem projeto é furada, tá bom? O custo ele aumenta em cerca de 40% de uma obra que é construída sem projeto para uma obra que é construída com projeto. Então, aí já está uma dica grande, porque muitas pessoas falam, mas eu vou ter o custo aí de 4, 5 mil reais com projeto, eu não quero ter esse custo. Mas o que acontece? Uma obra de 100 mil reais, esse custo ele se torna em 5%. Então é muito pequeno em relação à obra. Então façam o projeto, beleza? A segunda etapa é o planejamento. No planejamento é onde a gente vai pegar todas as informações que a gente tem no projeto e vai extrair tempo de obra, custo aproximado, a qualidade e a quantidade de materiais que a gente vai utilizar, a forma de contratação que a gente vai utilizar para execução, o planejamento, por exemplo, das estações aí do ano. Você vai construir em determinada região que é muito calor e você vai construir na época do verão, tá? Então você vai, a pessoa que tiver no planejamento, ela tem que saber a forma de ela solicitar o concreto, por exemplo. Por quê? Perda de água, evaporação da água do concreto, enfim, são diversas coisas que envolvem na fase de planejamento. A gente está passando aqui só explicando para vocês por cima, para que vocês possam se aprofundar depois e estudar essas áreas que é importante para vocês, beleza?
O próximo item que a gente vai falar aqui é a execução. Bom, a fase de execução, então você já planejou como é que vai funcionar o seu projeto, ali a sua obra, você já está com os projetos em mãos, agora você vai contratar uma empresa para fazer para você essa obra. Então, essa empresa, ela tem que estar inteirada de todas as informações. Para quê? Para na hora da execução, ela seguir um passo a passo. E no executivo, pessoal, é onde acontecem as maiores falhas que uma edificação tem posteriormente. Então, você tem que fazer da execução um momento de seguir rigorosamente os projetos, tá? Lógico que durante a fase de execução, você pode encontrar ali alguma coisa que atrapalhe a sua execução, mas aí você vai ter a oportunidade de regularizar isso dentro do projeto e continuar a sua obra com o projeto. Mas o que acontece? Muitas vezes as equipes de execução negligenciam alguns fatores importantes, como o modo de fazer o concreto, o modo de cura dos elementos de construção, a cura de uma argamassa, por exemplo. Sabe quando você vê aquela argamassa chapada, bonitinha, depois de uma semana você já vê ela toda trincada, aquela fissura mapeada que a gente chama? Então, aquilo ali é uma falha de execução. Por quê? A pessoa que estava executando, primeiro, ela não obedeceu provavelmente o traço do concreto. Segundo, ela não obedeceu a cura da argamassa, tá bom? Então, pessoal, vocês devem observar esses pontos, devem contratar empresas capacitadas para fazer a obra de vocês, para que assim tenha uma durabilidade muito maior ali a sua obra, a execução daquilo ali, e você não tenha problemas depois com reparos desnecessários, com prazos muito baixos, enfim. Então, na execução, você deve tomar muito cuidado. Para as pessoas que estão estudando aí engenharia, eu vou dar uma dica para vocês. Coloca aí no Google EAP de projeto. EAP, Estrutura Analítica de Projetos. O que você vai fazer? Ela tem diversos itens ali de um planejamento de uma obra. Você pega cada item daquele ali e estuda para você saber como que funciona cada etapa. E se você tiver a oportunidade de ir no canteiro de obras, você identificar dentro daquela EAP ali, daquela estrutura analítica, qual que é a fase que aquela obra está. Isso vai te ajudar muito na sua carreira. Eu fiz bastante isso e hoje, quando eu chego numa obra, por exemplo, eu já vejo, por exemplo, uma fundação, vejo uma fundação, aí vejo o pessoal já fazendo a alvenaria de embasamento ali, aí eu falo, mas espera aí, a impermeabilização e a proteção dessa fundação. Então, pessoal, vocês vão dominar essas áreas aí. A próxima etapa é a entrega. Parece que uma fase boba, né, pessoal? O que tem a ver a entrega? Bom, a fase de entrega é aquilo que a gente chama da parte de auditoria da obra. Então, você vai pegar aquilo que foi proposto lá no começo da construção e analisar se está sendo a entrega está sendo feita da forma conforme foi combinado. Beleza? Essa é uma das etapas. A segunda, na entrega, que acontece principalmente em construções de condomínios, construções maiores, a empresa ela tem um canteiro de obra ali. E durante a execução da obra, ela dispõe de diversos elementos na obra ali, extensões, instalações provisórias, que ela utiliza no decorrer da obra. Só que acontece, geralmente quando finaliza ali o contrato dela, ela está entregando a obra, ela costuma pegar as coisas dela e sair rápido ali. Então o ideal é que você, engenheiro, que esteja fazendo, por exemplo, uma vistoria de entrega de obra, você analise esses pontos, analise a rede de esgoto, veja se tem caixas de inspeção, o acabamento, se está adequado. Um acabamento de pintura, por exemplo, você pode utilizar uma projeção de iluminação para ver se tem falhas naquela pintura, escorrimento, enfim, diversas técnicas aqui também. E a última etapa, e não menos importante, é a fase de uso. O uso, pessoal, é aquilo que vai determinar a forma de manutenção da minha edificação. Ainda não é comum aqui no Brasil, mas o ideal é que toda a construção, quando fosse entregue, ela fosse entregue com um manual de uso do proprietário. Para quê? Ali no manual de uso do proprietário
estaria indicando os tipos de acabamento, a forma que eles devem ser cuidados, o tempo de vida útil, qual o tempo de manutenção preventiva daquele elemento. Então, por exemplo, caixas d'água. O ideal é que caixas d'água sejam limpas de 6 em 6 meses. Mas a gente conhece muitos casos aí que tem caixa d'água que já passou 10 anos e nunca foram limpas. Rejunte, que é uma coisa que dá muito problema. O rejunte ele tem que ser retocado a cada 1 ano pela norma 15575. Mas o que acontece? As pessoas recebem um condomínio, deixam isso passar desapercebido, não faz esse retoque, e aí passa 1 ano ali, começa a descascar, enfim, vira uma bola de neve. Acontece diversos outros problemas, infiltração, a peça começa a desprender, começa a destacar as bordas da peça. Então, no uso também existem muitas falhas, e geralmente são falhas por negligência na manutenção da edificação. Beleza? Pessoal, então a gente falou aqui de 5 etapas de um projeto. Primeira, projeto propriamente dito. A segunda, planejamento. Terceira, execução. A quarta, entrega. E a quinta, uso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ainda referente a esse assunto, deixa aí nos comentários para que a gente possa mandar para vocês aí, tirar essas dúvidas ou gravar outro vídeo, enfim. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, digita aí Engenheiro Márcio Santos e passa a me seguir lá também. E eu tenho uma novidade para vocês. A gente agora está com um podcast Engenheiro On. Então, para você que gosta de plataformas como podcast, Spotify, Anchor, você me adiciona lá, me segue, porque a gente vai estar trazendo conteúdos exclusivos lá por essa plataforma também, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.